Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo. Agora é 9 horas e 3 minutos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, compreender a sua versão, iluminar o seu próprio caminho, expandir na direção do bem, da positividade. E hoje, as nossas lives das terças-feiras estão de volta. A Márcia e eu vamos hoje conversar contigo sobre um poderoso gráfico de proteção, de conexão, de expansão com a tua espiritualidade, que é o gráfico de Yeshua, Jesus, esse gráfico maravilhoso para que você possa se conectar cada vez mais com a tua fé, com a tua ancestralidade, com realmente a força intelectual, com a tua sabedoria divina e com tudo aquilo que faz sentido para a tua existência. Lá no final da live tem orientação do tarô dos grandes mestres. Qual que é o mestre que vai te acompanhar nessa semana, na situação que você está passando? Então fica com a gente até o final para essa super live. Sempre que a Márcia vem aqui é uma aula de conhecimento, é uma aula de sabedoria e a gente aprende juntos a utilizar os gráficos, a utilizar a radiestesia radiônica para o nosso bem. Já fizemos várias lives sobre gráficos para saúde, relacionamentos. O Dia dos Namorados está chegando, ainda dá tempo de você ativar um gráfico para você passar o Dia dos Namorados acompanhado, acompanhada. Assista a live sobre os gráficos do relacionamento. Gráficos para dinheiro, conexão espiritual. Então, todas essas lives estão aqui no Instagram e também lá no nosso canal no YouTube, no canal da Márcia e no meu canal também, para você poder assistir quantas vezes você desejar. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui e realmente a gente possa expandir, se conectar, trazer realmente a expansão, trazer uma sensibilidade forte de nós vivermos a nossa missão. Boa noite, Márcia. Tudo bom com você? Boa noite, Pietro. Tudo ótimo. E contigo? O teu áudio está mudo, eu não estou conseguindo te ouvir. Ai, vamos aumentar o Vamos ver, volume. será que sou eu que não estou conseguindo ouvir? Deixa eu ver aqui, E deixa eu agora? mexer. Ah, agora deu certo. Ah, perfeito. Agora deu certo. Boa noite. Boa noite. Voltamos às nossas terças. Que coisa boa, né? Voltamos, coisa boa, alegria, satisfação, sempre nós estarmos aqui juntos na terça-feira, falando sobre espiritualidade, radiestesia, expansão da consciência, para que as pessoas possam aprender a olhar para elas e utilizar da radiestesia assim como uma grande ferramenta de autoconhecimento. E hoje falando sobre o gráfico poderoso. Muito poderoso, com muitos usos. A gente conhece ele bastante por proteção espiritual, né? Mas o Yoshua, ele tem vários outros usos. Eu até estava dando uma contadinha aqui de quantos usos diferentes eu anotei. E do que eu anotei, né, gente? Porque provavelmente tenha mais que eu ainda não saiba, mas ele tem 12 usos além da proteção espiritual. Ele é muito forte para proteção espiritual, mas ele é um gráfico muito completo, justamente por trazer essa energia crística, por ter ali o nome de místico de Jesus, né? Então ele carrega uma energia muito forte com ele e ele tem diversos usos. E a gente vai descobrir cada um deles agora na nossa live. Olha que legal, que bacana, quer aprender a utilizar o gráfico de Yeshua. Yeshua, Yoshua, como é que se pronuncia? Eu acredito que cada um aprende de uma forma, né? Nós dois, por exemplo, pronunciamos de forma diferente. Eu costumo pronunciar Yoshua. E tu, como é que tu pronuncia, Pietro? Yeshua. E será que tem uma forma correta para pronunciar? Eu acredito que cada um tem o seu jeito, né? E tá correto das duas formas. Exato,
Exato, a energia de Jesus, a energia crística, essa energia de proteção, de afeto, de amor e de conhecimento. Então, uma energia transformadora. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai mandando aviãozinhos, curta, compartilhe, para que esse conteúdo possa assim, chegar a cada vez mais corações. Se você tiver perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários e lá no final da live tem a orientação do tarô dos grandes mestres. E nossa live, ela tem o apoio da AGM Cristais. Já estou olhando a Márcia, que ela já está ali com brinco, já está aí com um colar, né? Super colar de é, ágata. qual que é o cristal ali, a energia de hoje? Hoje estamos com uma super ágata azul, azul céu, linda, maravilhosa. Um cristal, uma pedra muito poderosa. Ela é muito ligada às propriedades terapêuticas, né? Energéticas, que é muito associada à paz, à cura física, à cura emocional, elevação espiritual. Então, a ágata tem todas essas propriedades. E, além de tudo, é muito linda, né, gente? Mas tem outras variações de cores também, tá? Esse aqui é o azul céu. Mas tem outras variações muito lindas lá na loja. Olha ali, ó. Você gostou? Gostou ali do colar? Gostou do brinco da Márcia? Entra no site gmcristais.com.br e já aproveita, utiliza o cupom MAR10, MAR10, para que você possa receber um desconto. Quer desconto? Quer realmente um desconto e adquirir mais de um produto? Então não perca tempo. Você quer comprar um presente para o Dia dos Namorados? Olha aí, ó, já manda a live, manda um aviãozinho pro teu namorado, pro teu marido, tua esposa, e diz, olha ali, eu gostei do colar lá da Márcia, gostei do brinco, quero um colar, quero um brinco de presente do Dia dos Namorados. Vai ser um presente maravilhoso para você poder encontrar na GM Cristais. É Então, verdade. além de colares, brincos, daqui a pouquinho a Márcia vai mostrar cristais também, né? Tem cristais muito bonitos. Eu quero mostrar, Pietro, antes da gente começar a falar sobre o nosso gráfico, essa luminária. Ela é de quartzo rosa e ela é perfeita também, né? Como tudo que vem lá da GM, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. Assim a gente consegue ver que ela é bem de quartzo rosa, né? Pedra bruta. E assim a gente consegue ter ideia da iluminação. Que bonito. Olha, imagine você ter uma luminária dessa ali no teu quarto, na tua sala, se conectar com essa frequência. A luz dos cristais, a luz realmente da conexão da tua essência com Deus, os cristais te transformam assim, em uma positividade. Quer melhorar a energia da tua casa, do teu trabalho? Coloque os cristais, coloque sim essa conexão que vai ser fundamental. Essa luminária, a Gêmea Cristais também. E isso, da GM Cristais também. Da parte Então, de decorações da loja. decorações. Então, não deixe de seguir, siga aqui no Instagram, @gmcristais, e também, né, entra no site gmcristais.com.br e já adquira os teus cristais, adquira os colares, brincos, aproveita, utiliza o cupom MAR10 para você ganhar um super desconto e presentear, né, os teus namorados não, mas teus namorados não, né? É um Presentear spoiler. o teu namorado, a tua namorada, presentear os teus amigos, presentear, assim, as pessoas que são especiais na tua vida. E quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite. Deixa eu ver quem está aqui, quem está dando boa noite. A Vivi já está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos e daqui a pouco tem lá no final da live orientação do tarô dos grandes mestres. Hoje falando sobre Yeshua, Yoshua, Jesus, esse gráfico maravilhoso. Esse gráfico ele pertence também à própria radiestesia. Sim, ele é bastante utilizado na radiestesia. Inclusive, eu trouxe esse livro aqui, que é do Antônio Rodrigues, que é Os Novos Gráficos em Radiestesia. E além dele ser muito utilizado na radiestesia, eu trouxe hoje para compartilhar com vocês
O que Antônio Rodrigues fala sobre o Yoshua, né? Ele diz que ele é o nome místico de Jesus, mas, no entanto, a expressão que é grafada em hebraico significa o nome de Jesus nos céus, expressão mais rica e significativa, já que fala do momento da ascensão, do encontro do filho com o pai. Esse símbolo é um poderoso pantáculo místico usado para expulsar as más vibrações do baixo astral. Protege contra visitantes noturnos, como suporte é empregado nos casos em que seja necessário participar das mudanças das forças que estão frequentemente em evolução no universo. Emprega-se nas práticas de desenvolvimento espiritual para visualizar, e ele pode ser utilizado também como decoração. Isso é um resumo, tá, gente? Porque o texto é um pouquinho maior. Vou mostrar para vocês ele aqui no livro do Antônio Rodrigues. Ele é um gráfico muito lindo e cheio de significado, né? Então, Antônio Rodrigues já deu uma palhinha ali de alguns usos do Yoshua. E agora a gente vai começar a falar sobre alguns outros usos não tão conhecidos assim, como, por exemplo, problemas emocionais. Mas não é qualquer problema emocional. É um problema como uma depressão muito forte, em que a pessoa tá lá, tá deitada na cama, tá sem força, tá sem ânimo para nada, né? A gente conhece bem os processos de depressão, onde a gente já não tem mais energia vital circulando pelos nossos chakras, né? Que acabam fazendo a gente perder a vitalidade. Literalmente, nós perdemos a vontade de viver quando nós estamos em depressão. Então, será que se uma pessoa em depressão começar a receber, né, uma energia crística, será que ela melhora? Será que ela sai desse estado que ela vai estar? O que vocês acham? Com certeza, né? Acho que no momento que a pessoa. A depressão é um estado de muita tristeza, é uma culpa, são medos. E no momento que a pessoa então recebe uma energia crística, que é amor, é acolhimento, é aquele abraço que a pessoa precisa, né? Tenho certeza que as coisas começam a melhorar. Então, acho que pode ajudar muito nesses casos de depressão. Exatamente, Pedro. Tu deu a resposta exata. Então é realmente isso, sabe? É a mudança do teu estado mental, do teu estado psíquico, que vai acontecer através do gráfico. E assim, né, gente? É aquela questão assim, mas então quer dizer que se eu ativar um gráfico, eu não preciso fazer o tratamento com a medicação? Não, né, gente? Os dois, a medicação, o tratamento que o médico te indicar, mais o gráfico, vão ter um resultado excelente. Então, assim, o importante é nunca deixar de seguir a orientação do teu médico, mas de forma alguma vai fazer mal receber uma energia como essa, energia crística, uma energia de elevação. Então, com certeza, vai fazer muito bem. Um outro uso do gráfico é como o síndrome do pânico, gente. Geralmente as pessoas, quando têm síndrome do pânico, elas acham que elas vão morrer, elas ficam paralisadas e elas acabam assim, ó, aquela coisa muito grande, tipo, é tudo muito impalpável para quem tá tendo uma síndrome do pânico, né? É Então, uma questão, né? Eu acho que a pessoa acaba, ela foge à situação, né? Quando a pessoa está com uma síndrome do pânico, qualquer questão física externa foge da compreensão dela, exato, e isso traz um conflito existencial, muitas vezes físico, né? A ansiedade, a palpitação, é nervosismo, e é um pânico muitas vezes que a pessoa acha que vai morrer. exatamente. Então, receber essa energia com certeza vai fazer essa pessoa começar a adquirir novas consciências, né? Receber essa energia do gráfico Osho vai fazer muito bem para essa pessoa. Um outro uso dele
é para ansiedade, mas não é uma ansiedade, aquela ansiedade normal, é aquela ansiedade que a pessoa tem mil coisas na cabeça, só que ela não sabe assim por onde começar e ela acaba paralisando. E por via das dúvidas, ela opta por não fazer nada, ficar paralisada. A pessoa perde a ação. Para esse caso, com certeza o Osho vai ajudar muito também. Ele vai te tirar desse estado, dessa paralisação e vai te voltar a trazer movimento para a tua vida. Essa energia crística vai te trazer esse benefício. É bem importante, né? Vamos dizer, a questão do nosso dia a dia, a aceleração de pensamentos, essa ansiedade com amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Na semana que vem, no mês que vem. Então, é uma ansiedade que o Yoshua vai trazer uma serenidade. Isso. Então, vai trazer essa paz, uma paz de espírito, uma paz mental. Então, é importante. Olha o quanto que esse gráfico ele é importante diante da nossa vida, o quanto que ele pode sim nos ajudar em todas essas questões. Quem estiver ao vivo, vai colocando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, e se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários, né, para que a gente possa te responder com maior prazer, maior alegria. Nós estamos aqui, pois nós acreditamos em você, e por isso que a gente faz esse movimento das nossas lives da terça-feira. Então, a questão ali da ansiedade é muito importante. E como é que a pessoa ela precisa pegar o gráfico, ela vai pegar o gráfico, vai segurar ele assim, vai passar a ansiedade? Como é que ela pode utilizar para que essa ansiedade passe? Então, em casos. Porque assim, né, gente? O gráfico, ele é ativado por comandos. Se eu só colocar ele no ambiente, ele vai ficar emanando a energia dele, né? Energia crística, energia de harmonia, de elevação espiritual. Agora, quando eu quero tratar uma questão específica, eu preciso então trabalhar com testemunho e objetivo para esse gráfico, porque é somente ali que eu vou direcionar para o que esse gráfico vai trabalhar. Então a gente vai precisar realmente, neste caso, fazer um testemunho da pessoa. Mas claro que vai ajudar muito ter um gráfico também no ambiente, principalmente assim, no quarto, para pessoas que já são depressivas, né? Pessoas que têm dificuldade do sono, esse é um dos próximos assuntos que nós vamos falar. Ele vai ajudar muito, porque ele vai ficar emitindo sempre essa energia, porque os gráficos em si, eles ficam sempre emitindo a energia, né? Independente deles estarem ativos ou não, essa forma emite essa energia, assim como qualquer outro gráfico com qualquer outra forma está sempre emitindo a energia dele, né? Independente de estar ativado ou não. E para as pessoas que ainda não assistiram a live anterior, né, sempre surge a dúvida. Eu quero ativar o gráfico para o meu filho. Eu quero ativar o gráfico para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe. A pessoa pode fazer essa ativação ou precisa ter autorização dessa pessoa? Aí, assim, ó, Pedro, uma mãe querer ativar um gráfico para um filho, perfeito. Um pai, perfeito também. Mas, por exemplo, eu querer ativar um gráfico para o Pietro, tá? O Pietro é meu amigo e eu tô achando que o Pietro precisa que eu ative um Osho para ele porque vai fazer bem para ele por determinada situação. Tá, mas e será que o Pietro quer receber essa energia? É muito importante a questão da gente ter a autorização da pessoa para ativar um gráfico, né? A gente não pode sair ativando, mas eu quero ajudar. Mas se a pessoa não estiver aberta para receber aquela ajuda, automaticamente a gente não vai conseguir ajudar ela, né? Porque é 50% o trabalho do radiestesista, o trabalho do gráfico. E os outros 50%
é o trabalho de quem está recebendo essa energia, né? Se abrir para receber. E se a pessoa não estiver aberta para receber, a energia até chega lá, mas é como se ela batesse numa parede e retornasse de volta, sabe? Porque a pessoa não está aberta para receber. E sem falar que a gente não trabalha a energia de ninguém sem autorização, né? Então, assim, eu sou responsável por determinada pessoa, essa pessoa está muito mal, está no hospital e está inconsciente. Eu posso autorizar, com certeza. Eu posso pedir e autorizar para ser feito um gráfico de ajuda. Agora, para uma pessoa que está consciente, que está passando por determinada situação, e eu acho, daí não dá, né, gente? Daí a gente realmente precisa da autorização específica daquela pessoa, para ver se ela quer receber essa ajuda, para ver se ela quer receber essa energia. Então, é bem importante, né? A gente sempre relembrar isso, porque são casos e casos. Então, se a pessoa ela está assim no hospital, está num momento de dificuldade, assim, que ela não consegue dizer se ela quer, se ela não quer, está dependendo de algo, aí sim um familiar vai responder e vai dar uma autorização. Mas se a pessoa tem pleno entendimento e ela dizer sim ou não, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio para que a energia possa, sim, ser enviada e ser trabalhado naquilo que for preciso. Isso. Quero dar boa noite para a Rúbia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, vai mandando aviãozinhos para que seja compartilhado cada vez mais. Lá no final da live, orientação do tarô dos grandes mestres. Qual que é o mestre que vai te acompanhar? As nossas lives nas terças têm o apoio da GM Cristais. Gostou do brinco da Márcia ali? Ó o brinco da Márcia ali. Gostou do cristal, do colar da Márcia? É da GM Cristais. Então, entra lá no site da GM Cristais para você adquirir, para você poder, sim, trazer a energia dos cristais e das luminárias de cristais, de vários produtos para a sua vida. Utilize o cupom MAR10, MAR10, e você vai ter um super desconto na sua compra. Quero dar boa noite para a Tânia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E hoje falando sobre o gráfico de Yeshua, Yoshua, Jesus, esse gráfico poderoso. Então, questão de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o que mais ele auxilia? Autoobsessão. Às vezes as pessoas nem reconhecem, né, que elas se auto-obsediam, ou aquela questão de daqui a pouco nem ter conhecimento sobre o assunto, né? Mas aquela pessoa que fica sempre falando, eu não consigo, porque nada dá certo na minha vida, porque eu não tenho sorte, porque eu não consigo fazer nada, porque eu só atraio pessoas ruins para minha vida. Essa pessoa, ela tá, né, emanando uma energia, tá lá contaminando o próprio campo dela. Então, ela acaba ela mesma, né, sendo a sua obsessora. E nesse caso, o gráfico ele vai trazer aquela energia de evolução, vai acabar cortando, vai mudar aquela vibração de eu não sirvo para quão divina eu sou, quão especial eu posso ser também, eu posso ser tão bom quanto as outras pessoas. Mudar, sabe? Trazer elevação para essa pessoa, trazer uma vibração mais leve e onde ela comece a se olhar com amor. Porque as pessoas que têm esse hábito de se depreciar, elas não conseguem se ver com amor, com cuidado, com carinho, né? Elas estão sempre se colocando para baixo. Antes, quando eu estava estudando, eu estava lembrando que eu tinha uma colega de trabalho que sempre dizia, ai, que burra que eu sou. E era uma frase recorrente dela, recorrente, recorrente. E realmente, assim, ó, aos olhos das pessoas que estavam ao redor, era isso que ela parecia, sabe? Parecia que realmente ela era uma pessoa, né, desprovida de inteligência ou uma pessoa que tinha mais dificuldade para fazer as coisas. Mas
acredito eu que era assim, de tanto que ela falava aquilo. Ela ficava sempre, o tempo todo, ai que burra que eu sou, ai que burra que eu sou. Ai, mas olha só que burra que eu sou. Então, a pessoa fazia o processo de obsessão com ela mesma, né? É importante, aqui as palavras têm poder. Então, aquilo que você fala a teu respeito, o universo diz, eu concordo. Então, comece a mudar, mudar realmente as palavras. Comece a agradecer por você, né? Comece a falar palavras positivas em relação a si mesmo, porque muitas vezes a gente dá a culpa no obsessor, dá a culpa na magia, no trabalho, mas somos nós mesmos que atraímos essa negatividade pela questão de nós nos auto mesmo nos punir, nos culparmos, trazendo barreiras. Então é muito importante então utilizar esse gráfico para essa auto-obsessão e limpar. E como é que ele vai agir? Ele vai agir na mudança de pensamento, ele vai agir na mudança vibracional. Isso, ele vai mudar a nossa vibração, a nossa forma de nos vermos, né? Então, vai fazer uma elevação espiritual, uma elevação energética e espiritual no nosso campo. Ah, que interessante, que importante. Então, se você está se percebendo que você está falando coisas negativas a teu próprio respeito, é momento de ativar esse gráfico para que ele possa te trazer uma grande reforma íntima. Isso aí. O nosso próximo, uso do gráfico é para insônia e pesadelos. Às vezes a pessoa deita para dormir e fica ali horas e horas, muito tempo, demora muito para conseguir dormir. Às vezes dorme e fica acordando o tempo todo, não tem aquele sono tranquilo e restaurador. Ou às vezes, né, quando acontece o desdobramento, a pessoa acaba tendo muitos pesadelos, acaba indo para lugares de energia inferior no astral, né? Então, nesse caso, é aquilo que eu falei antes, é ter o gráfico no seu quarto, é colocar ele lá na cabeceira da cama, para ele vai ajudar a proteger. No momento que houver o desdobramento, quando a gente sair do corpo, ele vai estar ali protegendo para a gente estar indo para lugares mais leves, para lugares de elevação espiritual, para lugares onde a gente vai ter entendimento, né? Onde a gente vai ter aprendizagem e não para lugares do baixo astral. Inclusive, ele vai proteger também se, às vezes, né, a gente tem algumas companhias indesejadas no nosso ambiente, que estão esperando justamente o momento da gente se desdobrar para poder atacar, né? Então, às vezes as pessoas, inclusive, não querem dormir ou, tipo, deita na cama, mas tem aquela sensação desagradável. Por quê? Porque quando desdobra, já tem alguns espíritos obsessores esperando, né, para levar para alguns lugares de baixa vibração. Então, o gráfico já protege. Por quê? Porque ele vai estar emanando aquela energia crítica para aquele ambiente. Vai ficar difícil para qualquer entidade de baixa vibração se manter no ambiente, né? Olha, e como é que a pessoa utiliza no quarto? Ela bota embaixo da cama, coloca na parede, onde que ela pode colocar? Eu sugiro, e como eu uso, tá, gente? Porque eu confesso para vocês, é meu gráfico preferido e eu utilizo em vários cômodos da casa. Na minha sala de atendimento, no meu quarto, na sala, eu tenho o gráfico Osho. Então, assim, eu coloco ele na cabeceira da minha cama mesmo, sabe? Fica ali de pezinho na vertical, na cabeceira da cama. Não costumo usar debaixo do colchão. Acredito que porque assim, debaixo do colchão ele vai estar emanando só para cima, né? Para mim. Mas ele estando na cabeceira da cama, ele vai estar emanando essa vibração além de mim, que estou deitada na cama, vai emanar para todo o ambiente do meu quarto, né? Então ele protege, além de estar me protegendo, ele está protegendo a energia do meu ambiente. Então eu sugiro utilizar realmente ele na cabeceira da cama.
E como é que é o posicionamento? Qual que é o lado certo? Tem que ficar de pé, ele pode ficar deitado? Qual que é o posicionamento para utilizar? Ficar, gente, sempre com essa parte gordinha para cima, tá? Ou aqui o Shin, ele vai ficar sempre com essas três partezinhas aqui para cima, tá? Essa é a posição correta dele. Não pode ser assim. Assim ele está de cabeça para baixo e aí ele tem um outro uso. Então, a posição correta dele é essa parte gordinha sempre para cima. Aqui a gente vai olhar e tem que estar sempre essa parte menor e mais gordinha para cima. Esse é o. Então, olha lá. E se Sempre. ele estiver na horizontal, ele tem que estar sempre norteado, tá, gente? Para ele emitir energia corretamente, na horizontal ele precisa estar norteado. O que é estar norteado? Pois é, né? A gente fala tão tranquilamente assim, tá norteado o gráfico, tem que nortear o gráfico, mas nem todo mundo. Deixa eu pegar aqui, gente, espera aí. Aqui está uma bússola, gente. E essa bússola, ela mostra, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, ela é uma bússola de norte magnético, tá? Quem sabe para que lado fica o norte e o sul, vai lá e vai colocar o gráfico só virado para o norte. Agora, se quer realmente a posição correta, porque assim, na minha cidade, tá? O norte fica para um lado e o sul fica para o outro. Ok? Essa parte é tranquila. Mas a inclinação correta a gente vai conseguir somente através da bússola, tá? Aí teria que ter uma bússola. Então, por isso que o Oshua é mais fácil de usar na vertical, porque na vertical tu não vai precisar te preocupar em nortear, né? E o nortear os gráficos é isso. Alguns gráficos, às vezes, até tem um círculo preenchido de preto. Esses gráficos que tem esse círculo preenchido de preto, pequenininho acima, esses já são norteados, eles já estão com o campo norteado. Então, esses a gente não precisa nortear. Mas no caso desses, de todos os outros, eles precisam ser norteados, eles precisam estar voltados para o norte magnético da Terra. Então fica a dica ali, ó. Virados para o norte. Eu não sei onde é o norte. Olha, a bússola. O celular, né, também tem a bússola. Então a pessoa também consegue, né, identificar. E mesmo assim, se você não tem, eu vou ensinar vocês a criar uma bússola. Tá? Eu vou ensinar você a criar uma bússola. Vai pegar um copo de água, tá? Um copo de água, um recipiente com água. Você vai pegar uma agulha. Você vai imantar, você vai pegar um ímã, você vai imantar essa ponta dessa agulha. Você vai imantar. Imantou, você coloca essa agulha na água. E você vai ver o posicionamento onde ela apontar é o norte. Então, se você se perder no meio da floresta, se perder em algum lugar, você já sabe. Tem uma agulha, um ímã e um recipiente com água que ele vai apontar o norte. Olha só, eu não sabia dessa, olha que interessante. É bem interessante. Então, eu não sei, eu não tenho bússola, meu celular, não tenho a bússola. Pega um copo d'água, uma agulha, imanta, pega o ímã da geladeira mesmo e faz assim, imanta toda a ponta da agulha e depois você bota, aguarda que ela vai puxar para o norte. A Vivi fez uma pergunta ali. Isso vale para a mesa radiônica também, nortear? Sim, Vivi, isso vale para a mesa radiônica também. Dependendo da mesa radiônica, porque assim, né? Tem mesas radiônicas que a gente só vai trabalhar no momento e depois que a gente termina de trabalhar, a gente desmancha ela. Mas tem aquelas mesas que ficam montadas, né? Eu trabalho com várias mesas que elas ficam montadas para as pessoas. Essas mesas, sempre que eu termino de montar elas, eu deixo elas norteadas. Porque assim, o norte magnético da Terra, ele vai permitir uma emissão maior de energia, porque não tem nenhum campo magnético
que esteja bloqueando essa emissão de energia. Por isso que é importante nortear, né? Inclusive as mesas, os gráficos, tudo que fica norteado tem uma emissão maior de energia do que o que não for norteado. E daí daqui a pouco vocês vão me perguntar, tá, Márcia, mas então se não nortear, ele não emite energia? Até emite, mas emite uma energia muito menor e talvez essa energia não chegue ao nosso objetivo. É interessante, então, ali é bem importante. Então, as mesas, os gráficos, né, aquilo que você tá fazendo para nortear. E tem a própria questão da cabeceira da cama, né, da pessoa dormir voltado para o norte. Isso vai também potencializar a energia, a pessoa vai acordar mais renovada. Tânia fez uma pergunta. Não assisti às outras lives. Precisa trocar o gráfico com frequência? Sim, Tânia, precisa. O que que acontece, tá? A gente precisa ativar essa energia do gráfico. Por exemplo, eu ativei um gráfico e me pediu para esse gráfico ficar 5 dias ativo. Durante esses 5 dias que ele estiver ativo, eu vou lá todos os dias e ativo aquela energia. Mas são muitos dias. É 2, 3 semanas que pediu para o gráfico ficar ativo. Quando fechar uma semana, eu vou lá e vou renovar o testemunho e o objetivo da pessoa, tá? E aí, mas eu tenho que escrever tudo de novo no papel? Não, mas a gente vai lá, vai colocar no decágono para valorizar aquele testemunho novamente, renovar a energia daquela pessoa, né? Porque quando a gente utiliza o decágono, a gente materializa a energia. E depois eu vou colocar no desimpregnador para limpar aquela energia daquela pessoa. Então, aí a partir do momento que eu fiz isso, eu vou lá e ativo novamente aquele gráfico. E aí eu já aproveito para verificar quantos dias mais ele vai ter que ficar ativo. Até porque pode variar os dias, né? Pode variar se a gente utilizar um cristal, uma pirâmide, um cone de cobre. Tudo isso ajuda a reduzir o tempo de atuação do gráfico. E às vezes algumas coisas que acontecem durante, né, o tratamento que a gente faz podem mudar as questões do tempo. Então é bem importante a gente estar ativando todos os dias, estar verificando. Tá verificando se a pessoa para qual a gente está emitindo aquela energia está recebendo energia, né? Tudo isso a gente pode perguntar no pêndulo e aí a gente vai ter certeza que realmente aquele tratamento ele está sendo efetivo para a pessoa. Muito bem, então fica a dica aí para o pessoal utilizar mais de um gráfico, ter mais de um para poder fazer mais de um atendimento. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite. Se você tiver perguntas, vai colocando aqui embaixo nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. E lá no final da live tem orientação do tarô dos grandes mestres. Então, essa questão de utilizar no quarto para questões de obsessões, pesadelos. Além disso, qual mais a gente pode utilizar o gráfico de Yeshua? Para vícios e comportamentos autodestrutivos. Qualquer pessoa que seja viciada em álcool, drogas, sexo, qualquer comportamento que seja autodestrutivo, a gente vai poder usar o Oshua, tá? Por quê? Porque ele acaba elevando a nossa vibração, então ele vai aos poucos afastando aquele vício. Até porque assim, né, gente, todo mundo que tem algum tipo de vício tem alguma companhia junto, né? Aquele vício não é somente a pessoa com o vício. A gente tem outras companhias, e essas companhias são de baixíssima vibração, né? Que são pessoas que foram viciadas, que estão no mundo astral e ainda têm a necessidade daquele vício. Então elas acabam se acoplando às pessoas que têm o mesmo vício para poder seguir se alimentando daquela energia que o vício gera, né? Então, automaticamente, a gente está sempre mal acompanhado. Então,
o gráfico, além de fazer a nossa elevação espiritual, né, a energia crística, vai acabar afastando essas presenças. Então, vai trazer esse benefício e aí, sem ter essas presenças, acaba ficando muito mais fácil de deixar um vício, né? Porque aí a gente não tem mais o que nos faz ter a vontade daquele vício. Ah, que legal, que importante. A gente tem muitas vezes, está andando na rua, chega em casa, está carregado, né? Tu vai num lugar, se sente carregado, sobrecarregado, são energias. Tá com algum vício, tá com algum comportamento que você deseja assim limpar, né? Ativação desse gráfico para te ajudar a limpar a tua vibração e te trazer energias de amor, de paz e de muita esperança. As nossas lives das terças são, né? Tem o apoio da GM Cristais. Gostou do brinco da Márcia ali, ó, pessoal que está olhando, né? Coloca aí nos comentários. Gostou do brinco, gostou do colar? É lá da GM Cristais, onde você vai poder adquirir, né? Colares, Gostou brincos, da pulseiras. Ali, ó, ali a luminária, né? Essa luminária de quartzo. quartzo rosa? Quartzo rosa, então, ali, ó, energia do amor, energia do Dia dos Namorados. Pois Então, a dedo, né, gente? A gente tá numa semana que o amor está no ar. Então, aqui, quartzo rosa para aumentar essa energia do amor. aumentar. Então, gostou da luminária? Entra no site da GM Cristais, você vai ter a luminária lá te esperando. Bateu o olho, a luminária está lá te aguardando. Semana do Dia dos Namorados, na quinta-feira. Se você está sozinho, sozinha, fica tranquilo que no dia seguinte é dia de Santo Antônio. Conversa com ele que ele vai te ajudar a você ter alguém legal no teu caminho. A Vivi colocou ali. Então, esse gráfico é um amuleto para se usar sempre. Ótima observação, Vivi. Realmente, assim, ó, eu utilizo sempre, tá, gente? Eu sou suspeita em falar, porque tá na minha sala, tá no meu quarto, tá na sala de atendimento. É um gráfico que eu gosto de usar para meditação também. Então, assim, ó, eu sugiro, compra e coloca aí na tua casa. Vai ser excelente. E aí, para garantir que ele fique sempre emitindo energia, a gente pode pegar o hábito de limpar ele. Tipo, uma vez por semana vai lá e passa uma flanela, de preferência preta, mas se não tiver uma flanela preta, não tem problema. Passa uma flanelinha nele e renova toda a energia do gráfico e ele segue emanando com toda a força dele. Quando comprar, gente, sugestão, nunca menos do que 3 milímetros, que é a espessura dessa placa aqui, e sempre pelo menos um tamanho de 15 por 15, né? Se possível maior, mas nunca menor, porque ele muito pequeno, ele não tem um poder muito grande de emissão para lugares maiores, né? Então, se for para colocar no quarto, na sala, enfim, qualquer lugar, na cozinha, qualquer lugar que queira colocar, coloca um maior. Inclusive, ele pode ser utilizado dentro do carro também, para proteger o carro de roubo, de acidentes, né? A gente pode ter ele dentro do carro, que ele vai ajudar muito também. A Vivi pediu ali, ó. Podemos limpar com pêndulo e palo santo também? Então, Vivi, com o pêndulo a gente não vai conseguir fazer a limpeza do gráfico em si, tá? E o Palo Santo vai ser legal para usar para fazer a energização, né? Principalmente energização e limpeza do ambiente, porque o Palo Santo tem muito essa propriedade de limpar o ambiente, mas a gente não vai conseguir fazer a limpeza realmente com o pêndulo. Daí, os gráficos eu sugiro realmente assim, ó, limpeza que seja feita a limpeza realmente com uma flanela, que é o que melhor vai tirar a energia que está acumulada, né? E vai deixar ele limpinho para ele seguir emanando energia. E ele demora bastante para impregnar também, tá, gente? Mas eu gosto de fazer uma limpezinha uma vez por semana, assim. E sempre que for utilizar a placa com testemunho, tipo, utilizou para uma pessoa e vai utilizar essa mesma placa para outra pessoa, é bem importante fazer a limpeza, tá? Porque senão, assim como emite, absorve energia também.
Então, para a gente não correr o risco de misturar energias, né? A gente precisa estar sempre com os gráficos limpos, é bem importante. Pode colocar embaixo da torneira, assim, com água? Pode, pode, porque a água limpa muito também, né? A água, ela tira qualquer carga energética. Então, pode sim colocar debaixo da torneira, não tem problema. Ótimo. Então, fica a dica ali nessa questão das limpezas do gráfico. Quais mais ferramentas a gente pode utilizar do gráfico de Yoshua? Então, a gente pode utilizar ele também para inveja, qualquer energia, né, que seja emanada pelas pessoas para a gente. Ele é um gráfico que vai ajudar a limpar, a dissipar e a proteger dessa energia. Bastante, que inveja, né? As pessoas têm inveja, as pessoas muitas vezes dizem, estou sendo atacado, estou sendo atacado. Você sabia que Chico Xavier tinha medo da inveja? Era a única coisa que o Chico Xavier tinha medo, da inveja, porque ele sabia que as projeções que as pessoas lançavam de inveja em cima dele atraía bloqueios, obstáculos, acidentes. Então, muita coisa da tua vida é inveja das pessoas. Exatamente. Então, se proteger, se limpar dessa energia. Exatamente, é bem importante, assim, a energia psíquica que a gente chama, né? Às vezes o psiquismo, ele tem um poder muito maior na nossa vida do que qualquer outro tipo de trabalho. Há poucos dias nós falamos sobre isso ainda, né, Pietro, por uma situação que aconteceu, e eu lembro muito da tua fala, me dizendo assim, às vezes as pessoas falam muito em macumba, em trabalho, né? Mas o psiquismo, às vezes, é muito mais forte do que qualquer outro tipo de trabalho feito. Isso é algo assim que a gente já conseguiu ver, perceber e sentir, inclusive, né? Então é bem importante assim ter esse cuidado. Exato. Então, um gráfico poderoso, poderoso para limpar a inveja. Isso. Além de limpar a inveja, quais mais a gente pode utilizar? Podemos utilizar ele também para saúde, gente, para saúde, tipo, mas daí doenças assim, ó, onde as pessoas têm muito sofrimento, onde as pessoas têm muita dor, por exemplo, doenças autoimunes, doenças que vão causar tanta dor que causam paralisação na pessoa, sabe? Por exemplo, coluna. Coluna é uma doença, é uma dor que ela é excruciante, né? Ela te tira muitos movimentos, ela te dificulta ter movimentos. Doenças autoimunes também têm essa característica. Então, assim, essa pessoa que está sofrendo muito, ela recebeu uma energia crística, uma energia de elevação espiritual. Será que melhora ou será que não melhora? Né? Então, realmente, é uma energia que vai ajudar a pessoa a desligar um pouco daquela dor de estar sempre vivendo naquela dor, naquela dor, naquela dor, porque às vezes a pessoa fica tão focada nisso que acaba, além da dor física, acaba trazendo outros problemas, como depressão, né? Porque a pessoa está sempre só vivendo aquilo. Então a realidade da pessoa passa a ser muito dura, né? Exato. Então, olha ali o que é importante. Saúde, bem-estar. E essa saúde não é só a questão física, mas também a saúde emocional, a saúde mental é muito importante. Exatamente. Ele também vai ajudar saúde mental, saúde emocional, né? Um outro uso do gráfico é para relacionamentos. Mas relacionamentos, tipo, tem pessoas às vezes que estão dentro de um relacionamento abusivo e é um relacionamento tóxico. E eu acredito que todos já tenham visto isso. Poxa, a pessoa faz mal para a outra, faz mal, mas a pessoa que está sendo prejudicada muitas vezes não consegue sair daquele relacionamento, fica ali amarrada, fica sem força. Então essa pessoa, ela precisa de proteção, ela precisa arranjar força para sair daquele relacionamento, né? Então, esse gráfico com certeza vai ajudar muito ela nesse processo para ter força para se liberar
dessa obsessão, desse relacionamento tóxico, de ter uma pessoa só fazendo mal para ela, né? De ter força Incrível. em tudo isso. Incrível. Então, né, se você está num relacionamento tóxico, ali não envolve só afetivo, envolve amizades também, Isso. relacionamentos de trabalho. Então, limpar, né, para que você possa se libertar disso e tu vai perceber que quando você se solta, as coisas realmente começam a fluir. É como aquela imagem, tá, é muito conhecida aqui nas redes sociais, da pessoa abraçada num cacto. Ela está lá abraçada num cacto. Tá doendo, tá sofrendo, alguém diz para ela sai, mas ela continua abraçada. Quando ela solta o cacto, ela percebe que sim, tem espinhos, tem a dor, tem o sofrimento, mas conforme ela vai tirando, isso vai cicatrizando. Então, incrível o gráfico para se libertar dessas questões. O que Exatamente. mais esse gráfico pode nos ajudar? A harmonização familiar. E daí agora eu tenho certeza que tem gente aí se perguntando, mas como assim? Tu acabou de falar em divórcio energético e agora tá falando em harmonização familiar? São coisas opostas e não combinam. Mas como que a gente trabalha, gente? Porque assim, ó, ele vai trazer para a harmonização familiar, ele vai trazer a energia da calma, né? Do amor, da união. E aí o que vai mudar de um divórcio energético para uma harmonia familiar? O comando que a gente utilizar no gráfico, tá? É o comando que a gente dá que vai fazer ele trabalhar de determinada forma. Então, é por isso que ele tem tantos usos diferentes. E é por isso que, nestes casos, ele realmente precisa ser trabalhado com testemunho e objetivo. Porque aí, quando a gente fizer o objetivo, a gente vai dizer o que a gente está esperando, qual a energia que a gente espera que ele emita para aquela pessoa, né? Olha que legal. Então, o comando faz a diferença. Não é sair utilizando o gráfico ali. Então, tem que sempre também observar a questão do comando e a intenção que é colocada. Isso aí, exatamente. A gente precisa ter uma intenção para esse gráfico. A gente precisa dizer para ele o que esperamos, né? Quando a gente fala para ele qual a nossa intenção, ele vai nos trazer aquela energia. E show! E além dessa questão da harmonização familiar, o que mais ele pode nos ajudar? A gente pode utilizar ele também para prosperidade. Muitas vezes a gente está com processos financeiros bloqueados, processos trabalhistas, questões assim que não se resolvem. Então, assim, ó, o Osho, ele vai trazer a energia da justiça divina, né? Para que o justo seja feito. Então, ele tem mais esse benefício. É bom para processos judiciais, a pessoa que está com algum processo ali, fazer uma ativação nesse gráfico. É excelente, porque ele vai trazer o que é justo para aquela situação que a pessoa precisa. Ele vai ser um gráfico que ele vai trabalhar em função da justiça, justiça divina, que seja feito o que é o correto, o que é o melhor. É isso aí, o certo não dá errado e o errado não dá certo. Sempre pela justiça. Exatamente. E para a gente fechar, né, gente? Vamos dar uma reforçada na proteção espiritual. O que tudo nós podemos proteger, então, com o Oshua? Fiz anotações aqui para não esquecer de nada, tá, gente? Então, assim, ó, a gente vai utilizar ele para tudo que a gente quiser proteger, como, por exemplo, pessoas, animais, ambientes, famílias, relacionamentos, processos, empresas, viagens. Às vezes uma pessoa que a gente ama, né? Ou até mesmo a gente vai fazer uma cirurgia, a gente pode ativar ele para ter proteção, para que, né, a mão do médico, a mão do profissional que vai fazer aquele procedimento esteja sendo guiada por Deus no momento do procedimento, né? Que seja um sucesso, que a recuperação ocorra de forma plena após o processo cirúrgico. Então, assim, a gente tem muitos usos e a gente coloca nele
toda a nossa intenção de proteção. E também, né, gente, excelente, como a gente já comentou várias vezes durante a live, para usar em ambientes como pantáculo de proteção. É isso aí. Se proteger, realmente se blindar, se conectar. As pessoas que gostaram, se conectaram ali com o gráfico, mostra uma forte energia crística. E se a pessoa tem o gráfico ali na casa, no quarto, na empresa, e alguém não gostar do gráfico, alguém olhar para aquele gráfico e se sentir mal, se sentir realmente que não está legal, mostra que essa pessoa pode estar muito carregada. Pode, com certeza, assim, ó. Porque, assim, é um gráfico que emite energia crística, né, gente? Mas nós já conversamos em outras, naquela live lá que a gente falou sobre se a radiestesia tem a ver com religião. Este gráfico, ele tem uma simbologia que há muitos anos atrás a igreja proibiria, né? Então ainda existe um certo preconceito com determinados símbolos dos gráficos. Às vezes pode ser também um processo que a pessoa olhe e diga, pá, mas essa imagem é proibida pela igreja, né? Então pode ser uma falta de conhecimento, né? Porque hoje a gente não tem mais essas proibições da igreja em relação a essas imagens. Mas também pode ser que realmente assim a pessoa tá repelindo aquela energia, né? Aquilo tá batendo de frente com ela, tipo, essa energia não combina comigo. Mas só não vai combinar contigo se tu não estiver bem, né? Se tu estiver bem, não tem como uma energia crística, uma energia de elevação espiritual não combinar contigo. Interessante, interessante. Então, nós somos parte da centelha divina, o Cristo habita em mim, habita em você, habita em todos nós, e que a gente possa se conectar, então, diante desse gráfico, para atrair a positividade, as proteções, saúde, melhores relacionamentos, harmonia, e fazer com que tudo flua na nossa existência. Mas, pessoalmente, gratidão por essa super aula que você trouxe para nós nessa noite. A gratidão é toda minha, Pedro. Nossa, é muito bom estar aqui, é muito bom esse nosso bate-papo, assim, compartilhar esses conhecimentos, essa energia, é muito bom. Então, gratidão a todos que nos acompanham, todos que estão aqui com nós. E vamos ao tarô, né? Porque eu tô querendo saber o que tem por aí hoje, Pedro. Hoje nós estamos com o tarô dos grandes mestres. Uau. Qual que é o mestre, qual que é a mestra que vai te acompanhar na sua vida, nessa semana, numa questão? Você pode mentalizar 1, 2 ou 3 e já vai colocando ali nos comentários. 1, 2 ou 3, enquanto isso, curta o vídeo, manda aviãozinhos, manda o pessoal ali, ó, vai ter orientação do tarô. Coloca ali 1, 2 ou 3, qual que é o mestre ou a mestra que vai te acompanhar na noite de hoje, numa questão, numa situação que você tenha. Talvez você conheça o mestre, talvez você não conheça, mas você vai poder sim se conectar a essa energia. E semana que vem temos live de novo, Márcia. Teremos. Ainda não definimos o assunto, mas teremos. Então, aguardem aqui, nos acompanhem aqui nas redes sociais. Quem me segue, já aproveita, já segue a Márcia aqui no Instagram. E para o pessoal que gostou, enquanto o pessoal está comentando, quer marcar ali ativação de um gráfico, quer fazer uma mesa, como é que a pessoa pode entrar em contato contigo? A pessoa pode entrar em contato através do direct, pode chamar no 51991215128, né? Através do WhatsApp, pode ligar, pode mandar mensagem. E aí a gente vê o que essa pessoa está precisando e vê a melhor forma de tratamento. É isso aí, aproveita, chama a Márcia, né? Faça ativação dos gráficos, tu vai perceber o quanto que a tua vida vai mudar. Quero dar boa noite para a Roseli, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos para a orientação. Hoje, será que eu vou enrolar um pouco ou não? Ai, Pedro, bora que eu tô curiosa. Minha carta é a número 1. Vamos, já botei a 1 para saber logo. Não, eu não estou enrolando, não estou enrolando. Hoje eu nem pedi para você repetir os gráficos. Só que
só se pudesse eu chamar comerciais, né? Certo? Claro, certo, certo. Se eu pudesse, eu chamava os comerciais nesse momento. A gente voltava depois dos comerciais. 1, 2 ou 3, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é o mestre ou a mestra que vai te acompanhar? Para você que escolheu a número 1, é o mestre Arcturus, os arcturianos. Elevação do padrão vibracional. Então, uma conexão muito forte com os arcturianos, com esses mestres galácticos, da chama verde, da cura, do amor, da energia positiva. Então, independente da questão que você mentalizou, se conecta com os arcturianos. Essa energia maravilhosa desses irmãos galácticos que também são filhos de Deus e que estão dispostos a nos ajudar na nossa missão. Então, os arcturianos, ó, Márcia ali, ó, escolheu a 1, você está com os arcturianos. Perfeita. Para você que escolheu a número 2, o mestre Cacique Pena Branca, trazendo a diplomacia e inteligência. Muito forte, uma conexão com a ancestralidade, as medicinas da floresta, rapé, ayahuasca, né? Conexão com a natureza. Então, se conecte a esse mestre, que ele vai te ajudar na situação que você está passando, te trazendo muita inteligência, diplomacia, disciplina, para você alcançar tudo aquilo que você tanto deseja. E para você que escolheu a número 3, o mestre Kutumi Laksing, trazendo a discrição. O mestre que te pede, sim, para você olhar para dentro, para você olhar para os teus sentimentos, para que você possa expandir na direção dos teus objetivos. Momento de introspecção. Ativa o Yeshua para trabalhar o teu interior, trabalhar tuas curas internas, sendo uma pessoa descritiva, realmente com paz, amor e serenidade. Então, o mestre Kutumi Laksing se conectando com você. Então, 3 mestres, 3 energias muito fortes para te ajudar naquilo que você tanto precisa. Márcia, somente gratidão mais uma vez por essa parceria, por essa live maravilhosa e nos vemos na próxima semana. Até a próxima semana, gente. Gratidão. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você também que vai nos assistir na gravação. Curta, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos. E amanhã eu estou de volta às 7 horas da manhã no Café com Terapia. Muita luz, muito amor, uma excelente noite. Brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade.